Desde os tempos de normalista, e não sei, na verdade, como que isso começou, eu sempre fui louca para viajar. Era meu sonho. Como toda menina naquela época queria ser aeromoça, que aeromoço dormia hoje aqui e acordava ali. E, enfim, era o sonho da gente, ser aeromoça. Possibilidade zero. Mas quando eu tinha tempo, eu saía do colégio, pegava um ônibus e ia para a cidade, para os escritórios da Varig e da Panam, que eram próximos, coletar prospectos, panfletos de viagem. Eu tinha uma caixa em casa lotada de prospectos de viagem, do mundo inteiro. Eu tenho um que eu não esqueço, que mostrava o sol da meia-noite. Até hoje ele está na minha cabeça. Abria assim, tinha o sol da meia-noite caminhando, várias fotos. E eu sonhava viajar. Um belo dia, por causa do basquete, aquele hábito de eu acompanhar meu pai no basquete, houve um campeonato mundial de basquete masculino lá no Rio. E papai era o presidente da comissão de atendimento, recepção e atendimento a todos os jogadores. Papai só falava português. Então ele arranjou um intérprete para cada equipe. E eu era a intérprete pessoal dele, né? Porque como eu estudava inglês, ele achava que eu era a poliglota. Então lá ia eu com ele para tudo quanto é canto. Nisso eu conheci um jogador muito simpático. Claro, aquelas histórias de garota, né? Em casqueta, fica logo fixada. Era um canadense chamado Bill McDonald. E um dia eu fui com minha irmã até a concentração deles, conversar, aquele negócio todo, ficamos amigos. E Bill me escreveu algumas vezes depois que voltou para o Canadá. Numa dessas ele me mandou um cartão de Natal mostrando a cidade de Vancouver sob a neve. Uma montanha, naturalmente, de Vancouver, debaixo de neve. Quando eu recebi aquilo, eu cheia de força, de gás, virei para o meu pai e disse assim: um dia eu ainda vou conhecer isso com os meus olhos. Aí meu pai riu, minha irmã, que estava noiva, disse assim: ah, eu também dizia a mesma coisa, estou eu aqui amarrada, não vou a lugar nenhum. Aí meu pai disse para ela assim: isto aqui, quando diz que vai, você pode escrever que ela vai mesmo. Bom, meu pai não tinha condição naquela época de me dar, isso era 1963, de me dar viagem nenhuma. Mas 5 anos depois, surgiu a oportunidade e ele me deu de presente uma viagem à Europa. Não era, na verdade, o que eu queria. Eu queria conhecer os Estados Unidos, porque eu sofri muita influência americana durante todos os meus anos no IBEU. Mas eu cheguei lá na agência de viagem do amigo dele, ele conseguiu me convencer a ir para a Europa, que numa viagem só eu ia conhecer não sei quantos países. Depois que eu resolvi ir para a Europa, esse amigo, dono da agência, virou-se para mim e disse: agora você convence seu pai a gastar mais um pouquinho, você volta pelos Estados Unidos. Então, numa viagem só, eu passei 35 dias na Europa, 15 dias nos Estados Unidos. Bom, na Europa a viagem foi linda. A nossa empresa era muito boa, Meliá, uma empresa espanhola, e fizemos uma viagem maravilhosa. Desde o primeiro dia, nós éramos, detalhe, num ônibus, nós éramos 48 pessoas, 47 pessoas, 40 mexicanos e 7 brasileiros. Eu e 3 casais coroas, para mim eram velhos, né? Então eu logo me aproximei das mexicanas, das moças que viajavam no grupo. Eu entendia praticamente tudo que elas falavam, mas elas tinham maior dificuldade de me entender. No final eu fiquei mais próxima de 2 mexicanas, Silvia e Beth, que viajavam com o senhor Flores e com a dona Célia. Seu Flores e dona Célia eram pais de Silvia. E Beth iria se casar com o filho deles. Então Beth seria a cunhada de Silvia daí a algum tempo. E eu me juntei a elas, elas me abraçaram e eu passei a ser a terceira filha deles. Não desgrudamos mais. A viagem inteira
éramos nós 5 sempre juntos. O difícil foi despedir. Nosso último dia foi em Madrid, eles seguiriam para a Inglaterra e eu seguiria para os Estados Unidos. Foi uma choradeira só, da gente sair de olho inchado. Mas ali eu prometi a eles que daí a 2 anos, seria 1970, eu estaria no México para ver a Copa do Mundo. Nessa viagem, o senhor Flores tinha uma voz muito bonita, ele vivia cantando. Ele cantava as músicas mexicanas e me botavam para cantar as músicas brasileiras. Eu já não gostava de cantar, eu cantava mesmo. Então eu era a cantora dos brasileiros e ele era o cantor dos mexicanos. Eu sei que eu cheguei ao Rio, fui imediatamente me matricular num curso de espanhol. Quando eu fui ao México em 70, eu já estava terminando o 3º ano. E os primeiros anos eu passei em primeiro lugar na escola. Tal era a minha empolgação, a minha motivação. Eu fui sempre premiada pela Universidade de Madrid com livros pela minha classificação final. E lá ia eu para o México ver a minha família. Eu digo sempre que o coração reconhece e abraça aqueles que vêm para a nossa vida para ficar. E eles vieram. Cheguei à cidade do México, fui recebida na casa deles, com festa, com muitos dos mexicanos que viajaram conosco, e com os mariachis, aqueles cantores mexicanos, músicos e cantores mexicanos típicos, que cantavam no meu jantar todas aquelas músicas que o senhor Flores cantava durante a viagem, e eu me recordando daquilo tudo, vivendo esse momento com eles, foi uma coisa lindíssima. Eu me senti uma rainha. Eles me tratavam como uma rainha. Eu fui uma rainha no México. Quando chegou o dia de voltar para casa, eu quase que entrei em depressão. Eu não queria voltar para o Brasil, eu queria morar lá. Porque lá era tudo de bom, até namorada eu arranjei lá. Lá era tudo de bom, eu não queria voltar. Eu sei que, enquanto estive lá, passeei com Silvia, com a minha irmã mexicana, por diversas cidades, inclusive cidades onde o Brasil jogou, porque acabou que eu não fui para o campeonato. Assisti o campeonato mundial no Rio e fui depois. Marquei tudo antecipadamente, fui depois. Eles marcaram a minha vida. Tanto que não havia internet naquela época, tudo era por meio de carta. A carta levava quase 1 mês para chegar, respondia, levava outro para chegar. Beth e Pepe se casaram, mandaram um convite, claro que eu não pude ir, mandaram um convite, aquele negócio todo. E um belo dia também eu me casei. Sem dinheiro para viajar, porque quando a gente se casou, o dinheiro era curto. Esperamos bem uns, 8, 10 anos até podermos fazer a nossa primeira viagem. Meu marido nunca tinha viajado para o exterior. Para onde foi a nossa primeira viagem? México. Eu tinha que apresentar meu marido aos meus pais mexicanos. E levei. E eles se apaixonaram pelo meu marido desde o primeiro momento. Foi paixão mútua, né? Eles se apaixonaram. Cada vez que a gente saía do México para voltar para o Brasil, era tanta oração, tanto sinal da cruz no rosto da gente que eles faziam, tanta reza para a Virgem de Guadalupe, para nos levar logo de volta para eles, que eu sei que nós fomos umas 10 vezes ao México. Eles vieram ao Brasil também, mas menos. Nós fomos mais lá. Um dia nós conseguimos levar nossos filhos, porque aí o tempo foi passando, eu e Paulo tínhamos um casal de filhos, Beth e Pepe um casal de filhos e Silvia tinha 2 meninos. Nós levamos as crianças para conhecerem a família mexicana e juntamos essa garotada toda, eram os Flores, porque nós nos considerávamos participantes da família Flores, eram os Flores multinacionais reunidos. E foi lindo. Pena que nessa ocasião a minha mãe mexicana já estava doentinha e 6 meses depois ela veio a falecer. O senhor Flores viveu até os 96 anos
e me escrevia com frequência, eu acho que para diminuir a tristeza dele, que aí não me lembro por que motivo a gente não foi mais tanto depois de um certo tempo, e ele escrevia para mim, para matar as saudades, né? Até hoje eu me pergunto por que esse vínculo tão grande com esses mexicanos. Muito maior do que muita gente da minha família. Ano passado nós completamos 52 anos de amizade. E continuamos uma família até hoje. Agora com a internet, a minha sobrinha mexicana é mais velha do que meu filho, está com uns 45, 46 anos, aí casa, descasa, casa de novo, manda retrato, bota retrato no Facebook. Então eu consigo acompanhar e eles acompanham a minha vida também. A Silvia ficou viúva. Então é mais fácil hoje. Mas qual a explicação? Eu busco e não encontro. Eles vieram para ficar.